Melhor que o irmão? Conheça quem é Jobe Bellingham, o irmão do Jude Bellingham. Ele tem nome de craque, rosto de craque e sangue de craque. E recentemente deixou seu cartão de visitas na Copa do Mundo de Clubes quando estreou marcando gol pelo Borussia Dortmund e sendo eleito o melhor da partida. Hoje a gente vai falar do irmão mais novo de um dos grandes jogadores da geração atual. Um jovem que seguiu um caminho familiar, mas que agora começa a mostrar para o mundo do futebol que quer e pode trilhar o seu próprio caminho. Um garoto que tem no DNA o talento necessário e na mentalidade a gana para chegar lá. Hoje a gente vai tentar responder a pergunta que muitos vêm se fazendo nos últimos tempos. Afinal, quem é o outro Bellingham? Quem é Jobe? DNA. Potencial. Quem é Jude Bellingham? Para falar sobre o jogador que ele está se tornando, a gente tem Essa camisa do Borussia é maravilhosa. que voltar para o começo dessa história, lá em Stourbridge, no Reino Unido, quando em 23 de setembro de 2005 nascia Jobe Samuel Patrick Bellingham. O Jobe já cresceu em contato com a pelota porque, além do irmão mais velho, que já aos 8 anos integrava as categorias de base do Birmingham, o pai dos dois, que é policial por profissão, tinha jogado e brocado bastante, tá? Em divisões não profissionais da Inglaterra, e ele auxiliava nos treinamentos de um clube amador da vizinhança, chamado justamente de Stourbridge. O Jobe é 2 anos mais novo que o Jude, então fez sentido que no início da caminhada ele ficasse um pouquinho pra trás ali, um pouquinho na sombra do seu irmão, digamos assim, né? Iniciando a sua jornada justamente nesse time do bairro e também depois... Mano, eles são muito iguais, né, não véio? demorando muito. Hoje são muito mais iguais do que antigamente, ó. A se mudar para a base do Birmingham. Lá ele fez a maior parte da sua formação, sendo inclusive eleito o jogador sub-9 da temporada em 2015, mostrando ali uma inegável maturidade e talento, e também sempre despertando comparações até que naturais com o seu irmão. Mano, é muito parecido, velho. É muito parecido. Mais velho, mas vamos combinar, né? Ficar dando o prêmio de melhor sub-9 é brincadeira, cara. Deixa a molecada brincar ali, se desenvolver naturalmente, pô. O melhor sub-3 do Flamengo... Dentro do gramado, o Jude Bellingham, o mais velho, né, ia se demonstrando ali como um meio-campista completo, com ótimo passe e boas infiltrações na área. Vai pro YouTube sim. Enquanto o Jobe foi se formando mais como um camisa 10, um cara que protegia a bola, girava e recorria a dribles curtos, tentando buscar espaços, né, mas que também tinha apreço pelos aspectos defensivos do jogo. Em Birmingham, o Jobe galgou os degraus restantes até o profissional e aos 15 anos de idade foi relacionado para sua primeira partida do time principal, mas acabou não saindo do banco. A estreia oficial veio depois, em 8 de janeiro de 2022, num jogo de Copa da Inglaterra contra o Plymouth. Ele entrou aos 70 minutos e, embora fosse ali o Bellingham mirim, tivesse fazendo a sua estreia, né, e não tenha conseguido impactar o jogo de uma forma assim super destacada, mesmo assim recebeu elogios pela sua atuação, inclusive do técnico Lee Bowyer, que disse o seguinte: ele mereceu essa estreia, tem treinado muito bem nas últimas semanas e vem melhorando a cada dia. No meio campo, não perdeu muito a bola, tentou tomar decisões certas. Não perdeu muito a bola, é foda. Quando errou, voltou para defender. Já o Jude, que nesse momento despontava aí como uma estrela global, né, foi mais sucinto e no Twitter disse o seguinte: orgulhoso pra caralho. E vocês devem ter So fucking proud. percebido que, apesar desse vídeo ser sobre o Jobe Bellingham, a gente não parou de falar do Jude até o momento, né? E faz sentido porque não só eles são irmãos, como eles são parecidos fisicamente, são meio campistas que jogam de formas semelhantes e tiveram essa trajetória inicial no mesmo clube. Por exemplo, depois dessa partida aí contra o Plymouth, o Jobe se tornou o segundo jogador mais jovem na história a entrar Atrás do Jude Bellingham. em campo profissionalmente pelo Birmingham. Ele tinha 16 anos e 107 dias. Só ficou atrás de quem? Obviamente do irmão dele, do Jude, que bateu o recorde em 2019 aos 16 anos e 38 dias. Com 16 anos recém-completados, eu provavelmente estava jogando Tibia e eles estavam estreando já no profissional. Pô, 16 anos, velho. 16 anos tá fritando no modo carreira do FIFA. Fritando. Depois dessa estreia, o Jobe alternou algumas partidas vindo do banco e outras como titular e terminou a temporada 22-23 com 23 partidas, a maior parte na Championship, a segundona inglesa. Mas nessas alturas, o Birmingham brigava na parte de baixo da tabela, e somando isso com o fato de que ele estava tendo uma pequena minutagem, né, no time, lá no meio de 2023 ele tomou uma decisão bem ousada. Se até agora as trajetórias do Jobe e do Jude tinham sido muito parecidas, chegou o momento dele tomar um caminho próprio só pra si.
O Sunderland é um clube tradicionalíssimo inglês que depois que caiu da Premier League não estava mais conseguindo voltar. Em anos anteriores tinha chegado a frequentar até a terceirona, mas agora tinha retornado à segunda divisão e já de cara conquistado um 6º lugar na temporada 22-23. Qual é isso? E o Jobe estava buscando uma equipe onde ele pudesse ter grandes ambições, o que casou muito bem com o que o Sunderland queria naquele momento. Ele foi contratado pelos Black Cats por menos de 2 milhões de euros, tá? E chegou então para a temporada 23-24. Um bom tempo depois, ele daria uma entrevista explicando por que o Sunderland foi o lugar perfeito para ele se desenvolver. Aqui eles enxergam o jogo de um jeito parecido com o meu. Quando estamos sem a bola, eu gosto de ir pra cima, de dar o bote, mas também gosto de atacar os espaços, de avançar e marcar meus golzinhos. E como você vem notando, né, o Jobe tem a capacidade de jogar como camisa 10, mas também mais pra trás. E na sua primeira temporada por lá, o técnico Tony... Cara, eu gosto de jogador assim, mano. O jogador que, tipo assim, ele gosta de defender um pouco, tá ligado? Só que ele gosta de pisar na área também. Eu acho que é o tipo de jogador que eu mais gosto, mano. Como, por exemplo, Federico Valverde. Pô, o Valverde, ele é exatamente isso, mano. O Valverde é incansável na marcação, mas ele sempre tá pisando ali na frente pra dar uma assistência, pra chutar a bola pro gol, pra fazer gol, tá ligado? Mowbray Isso é muito elogiou da hora, essa pô. flexibilidade de poder contar com então camisa 7 em diferentes posições e contextos. O que mais me impressiona é que ele tem fome de aprender e aperfeiçoar o seu jogo. Todos os dias nos faz perguntas, quer saber os porquês de cada movimentação, acho que ele pode jogar aberto ou como parte de uma dupla de contenção no meio Eu não sou esse tipo de jogador, mas eu queria ser, velho. campo, ou Eu mesmo não tenho fôlego pra ser esse tipo de jogador não, rapaziada. Tá maluco, tem que correr muito pra ser, velho. como um camisa 8, ou pode ser um 10 também. O primeiro gol do Jobe pelo Sunderland veio na terceira partida dele e veio logo em dose dupla. Primeiro numa cabeçada digna de centroavante oportunista para empatar o jogo e depois numa chapadinha nojenta ali da entrada da área para selar o 2-1 diante do Rotherham United. Depois quis o destino que ele voltasse a marcar justamente contra o seu ex-clube, o Birmingham. E a essas alturas, a mudança de ares dele, essa transferência pro Sunderland, já começava a se mostrar como uma decisão muito acertada. O time brigava na parte de cima da tabela, o Jobe era titular indiscutível da meiuca, Mesmo estilo de jogo do grande Clayton Xavier. geralmente atuando ali como camisa 10, e já estava ficando muito identificado com o time. Antes do fim do primeiro turno, houve mais um momento de grande destaque para ele, se liga só. O Sunderland enfrentava o Leeds, que era uma equipe que estava 7 jogos sem perder, e foi do Jobe o golzinho solitário que garantiu os 3 pontos para a equipe Que da beleza. casa. Com o detalhe de que a gente não comentou muito, mas até esse momento ele tinha apenas 18 anos, tá? Na reta final, o Sunderland teve uma queda de rendimento bem brusca, né? O Jobe acabou caindo um pouquinho junto com o time, e os Black Cats terminaram o campeonato em 16º lugar, Nó. longe de qualquer briga Mal pelo demais, acesso hein? à Premier Mal League, né? demais. O que com certeza era o grande objetivo do clube e também do Jobe. Mas antes do fim do campeonato, ainda deu tempo dele marcar essa pintura aí, Golaço. onde ele empurra a defesa pra trás, dá uma Golaço. pedalada e guarda na manha. Era nítido que estava surgindo ali uma joia. Tudo demonstrava que havia uma sinergia ali entre o Sunderland e o Jobe, e diferente de outras comparações e coincidências com o irmão dele, nesse momento ele estava seguindo a sua própria trajetória. Chegou a temporada 2024-25 e com ela um início de jornada na Championship que começou literalmente com o pé direito. Isso porque foi do pé direito do Jobe uma das assistências para a vitória por 2-0 para cima do Cardiff. E depois, diante do Derby County, veio outro daqueles momentos em que comparações com o Jude acabam se tornando inevitáveis. Quando o Jobe aproveitou uma confusão na intermediária, ajeitou o corpo e mandou esse Nossa, balaço para abrir o placar. bela Na bola, hein? temporada anterior, Bela ele bola. tinha jogado como um meia criativo, como um camisa 10 e chegou até a atuar como centroavante improvisado. Mas para essa, ele começou a ser colocado numa parte diferente do meio-campo, começando a maior parte das partidas ou como um primeiro volante, ou como um camisa 8 ali, um segundo volante, box to box, tendo que desarmar, armar, subir, voltar, carregar, infiltrar e ainda encontrar Com a linguinha sempre de fora, né? brechas pra guardar os seus golzinhos, né? O famoso todocampista, o cara fazia um pouco de tudo. É curioso porque no Borussia Dortmund, o Jude Bellingham começa jogando um pouco mais pra trás e quando chega no Real Madrid, ele é convertido num meia bem mais ofensivo, tendo até números espetaculares. Cara, mas isso que eu acho zoado da carreira do Bellingham, tá ligado? A visão que eu tenho é que ele realmente, no primeiro momento dele no Real Madrid, ele dá muito certo fazendo esse cara, tipo, meio campista, meio que ofensivo, tá ligado? O começo dele é espetacular. Mas hoje, o Real Madrid já tem 2 caras muito ofensivos, que são Mbappé e Vini Júnior no ataque. E eu sinto, às vezes, que o Bellingham quer ser esse terceiro homem ofensivo, cara.
Sendo que eu acho que hoje, pra ele ajudar o Real Madrid, é muito mais, assim, benéfico ele jogar tipo um Valverde da vida, tá ligado? Do que jogar tão ofensivo assim, velho. Eu sinto muito isso, mano. Só que às vezes eu sinto que ele, tipo assim, ele se esforça tanto ofensivamente que ele fica sem fôlego pra marcar, sem fôlego pra combater no meio campo. Tá ligado? Eu sinto muito isso hoje em dia. De gols no começo da sua trajetória por lá. Ou seja, ele foi avançando no campo, enquanto que pro Jobe a trajetória é meio que o contrário. Ele começou mais de camisa 10 e a partir dali foi sendo trazido pra trás no campo, chegando até a jogar como volante. Sinto que meu jogo melhorou como um todo em comparação ao ano passado. O que tava faltando era pisar mais na área, que era uma das minhas melhores características, e o que eu quero continuar fazendo. O Sunderland e o seu talismã Jobe Bellingham chegaram a liderar a segundona por algumas rodadas, mas mesmo depois que eles abandonaram a primeira posição, seguiram no primeiro pelotão ali da liga. E no meio dessa trajetória, o Jobe continuou tendo momentos muito espetaculares. Em outro momento icônico, diante do Swansea, o Sunderland perdia por 2-0, com direito inclusive a uma bobeada do próprio Jobe na saída de bola, que acabou custando um gol de falta pro adversário, né? Mas eles conseguiram empatar e ainda virar com um passe para gol dele e um gol, um desempenho que rendeu elogios do treinador Regis Lebris. Ele continua se esforçando para valer e levando os treinamentos a sério, é incansável e tem um gostinho por balançar as redes. E aqui acho que tem um ponto bem legal para destacar, que é o seguinte, né? O Jobe Bellingham tem um irmão com um nome bem grande. E talvez um cara com uma cabeça mais fraca poderia simplesmente querer encostar nesse lance de ter nome já, né? De ser famosinho só por causa do irmão. E achar que a vida tá feita e achar que o lugar dele tem que ser garantido. Mas parece que é justamente o contrário. Talvez o Jude seja como se fosse um farol, um grande exemplo a ser seguido. E o Jobe quer trabalhar para conseguir alcançar de repente o status e o tamanho do jogador que o Jude se tornou. E por isso vários dos técnicos que treinaram o Jobe elogiaram a maturidade dele e o compromisso dele em melhorar e se dedicar o tempo todo. O que a gente sabe que são atributos mentais extremamente importantes para um jogador ser bem sucedido. Talento muitas vezes sozinho não basta, o cara tem que ter esse aspecto mental também, e parece que o Jobe tem. A segunda metade da temporada viu os números ofensivos do Jobe darem uma diminuída, o que faz sentido porque ele vinha jogando mais pra trás, em geral como volante, né? Mas ele se manteve peça fundamental pro Sunderland, que se grudou e não descolou mais das primeiras posições. Aí ao final da temporada, os Black Cats não conseguiram o acesso automático pra Premier League, mas asseguraram uma vaga nos playoffs buscando subir pra primeirona depois de quase uma década. A semifinal dos playoffs foi contra o Coventry do Frank Lampard, né? E já na partida de ida mostrou um pouco da estrela do Jobe, porque ele dá uma afastada na bola, a bola cai com o zagueirão do Coventry, que tenta recuar pro goleiro, faz besteira, e aí o atacante do Sunderland aproveita e garante a vitória. Literalmente segundos mais tarde, o Bellingham volta a mostrar que consegue fazer diferença quando consegue um corte milagroso dentro da própria pequena área, comemorando esse desarme ali como um gol e assegurando a vitória e a vantagem para o jogo no Stadium of Light. Na volta foi um 1-0 tenso para os visitantes, o jogo foi para a prorrogação e o Sunderland só passou com um gol no apagar das luzes aos 122 minutos, mandando a equipe para a grande final do playoff. Até aqui o Jobe tem mostrado muitas coisas positivas tanto na parte ofensiva quanto na defensiva do seu jogo, mas fora disso ele também tem mostrado um pouquinho do que a gente vê no Jude, né? Que é aquela eloquência, aquela tranquilidade serena que o irmão dele apresenta. Quando perguntado sobre a grande final dos playoffs contra o Sheffield, ele disse o seguinte: temos companheiros de equipe o Sheffield é um time embaçado, né? Que assumem a responsabilidade em momentos mais críticos. Além disso, quando eu olho para períodos em que o time melhor jogou na temporada, percebo como a torcida e o clube estavam unidos, eram um só. No jogo contra o Sheffield, o Sunderland não estava muito inspirado, certamente eles não jogaram o fino da bola, mas tiveram a resiliência necessária para encontrar um golzinho no apagar das luzes e garantir a vitória e o tão sonhado retorno à elite do futebol inglês. Aos 19 anos de idade, o Jobe já não era mais uma promessa, né? Ele tinha ido para um clube histórico que é o Sunderland, que vinha patinando para conseguir voltar à Premier League. Quem assistiu o Sunderland até morrer que o diga, né? E ajudou o clube a conseguir um feito então que eles estavam atrás há muito tempo. E além disso, as atuações dele renderam ao Jobe o título de jogador jovem do ano da Championship.
além de outros prêmios aí também de melhor jovem da temporada. E além disso, ele recebeu inúmeros elogios ali pelo seu trabalho coletivo, pela sua ambição, pelo seu caráter e maturidade. Então, com tudo isso, estava na cara de que o Jobe estava pronto para dar o próximo passo. E ele foi levar o seu futebol para um lugar que já tinha experimentado o DNA da família. E se em algum momento ele traçou o seu próprio caminho, agora ele busca... Pô, mano, deve ser muito da hora a gente jogar do lado do irmão na seleção nacional, né, velho? Deve ser muito pica. Salve, bonitos, tudo certo? Pausando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. E tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas 2h30, 3 horas, indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. Tava um destino bastante familiar. O que começou com especulação logo foi ganhando força, né, até se tornar realidade. Pouco mais de 2 anos do anúncio da saída de Jude Bellingham do Borussia Dortmund, o clube alemão estava em vias de contratar o irmão mais jovem. E assim, ele foi oficializado como a venda mais cara da história do Sunderland e com potencial de se tornar a segunda compra mais cara da história do Dortmund, atrás apenas do Dembélé, dependendo ali de bonificações, né? Chegando então com moral, com expectativa obviamente e com a promessa de que ele trilharia o seu próprio caminho. And not to follow anyone's footsteps. The same stadium, the same city, but the story, that's ours to write now. Mas ó, segundo o Jobe, ele é ele mesmo. Desde os tempos de Sunderland, ele não usa o sobrenome, e sim o primeiro nome, né, Jobe, atrás da camisa, indo na contramão não só do irmão dele, Jude, que usa Bellingham, mas também da convenção dos jogadores europeus, onde é normal ter o sobrenome atrás na camisa. Ele disse que não teve nenhum significado muito grande por trás. Pô, na moral, se eu fosse jogador, eu ia meter um Ard nas costas. Acho que eu não ia meter o Lucas não, mano. Eu ia meter um Ard, pô. Quando fez essa mudança, só achou que ficaria legal, mas é uma prova de alguém querendo fazer o seu nome no final das contas, né? Ele não é o outro Bellingham, não é o irmão do Bellingham, não é o Bellingham 2, o nome é Jobe. No Dortmund, ele estreou no Mundial de Clubes e é verdade que são poucos jogos, né? Mas deixou uma ótima impressão jogando mais como meio atacante mesmo, inclusive fazendo um belo gol, dando uma assistência e mostrando aquela presença em campo que a gente tá acostumado a ver já com o outro Bellingham, mas agora também com o irmão mais novo, né? E aí depois de ser titular numa vitória contra o Monterrey nas oitavas, o mundo inteiro esperava o confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund nas quartas, entre Jude e Jobe. Mas esse confronto acabou não podendo acontecer porque o Jobe tomou amarelo e ficou suspenso para a partida contra o seu irmão. Uma sacanagem completa, né? A FIFA deveria cancelar esse segundo amarelo só pra gente poder ver Jude contra Jobe. Inclusive, eles jogam no meio campo os dois, então com certeza... Não, mano, se esse... Nossa, cara, eu nem tinha percebido isso no dia do jogo, tá ligado? Cara, se esses dois jogam, mano, o que ia ter de arranca-rabo no meio campo é coisa de louco, velho. É o que eu falo pra vocês aqui sempre, mano. A rivalidade entre irmãos é a melhor rivalidade que existe. Ia ser muito doido isso aqui. Ia ter desarme de um no outro, falta de um no outro, bola roubada. Cara, ia ser maravilhoso, né? Um dia, provavelmente, a gente vai ver isso aí acontecendo. Mas por enquanto, temos que esperar aí pra ver que frutos que o Jobe vai conseguir plantar e colher no Borussia Dortmund. Mas uma coisa é certa, né? A gente olha pra essa foto de apresentação do Jude Bellingham no Borussia Dortmund, coisa de 5 anos atrás. E tá ali o Jobe, junto com seu irmão, bem novinho, né? Fazendo parte ali da família, que foi lá junto e tal. Né? E agora essa foto acaba rendendo um novo significado, porque a gente vê que o outro gurizinho que tava ali só acompanhando também joga bola pra caraca, irmão. E 5 anos depois assinaria com o mesmo clube. É incrível as histórias que o futebol conta, né? E como muita coisa muda aí em poucos anos. Aí vocês podem me perguntar assim, o Jobe vai ser tão craque quanto o Jude? Cara, eu não sei, mas mentalmente ele parece muito com o irmão dele, né? Parece um cara bastante disciplinado, comprometido. Dentro de campo, eles também têm semelhanças incríveis. Não, fisicamente eles são não só de rosto, mas o estilo corporal deles é igual, pô. Ambos podem jogar como segundo volante, como camisa 10. O Jobe, até como volante de marcação, ele é um cara bem forte, então ele consegue roubar a bola e também consegue ser o cara que pisa na área pra fazer gol. Então eu diria que a semelhança dele com o irmão é em todos os quesitos, basicamente, assim. Na hora de falar, ele parece bem maduro como o irmão. Na hora de escolher um clube, ele escolheu o mesmo pra fazer o passo seguinte na carreira. Na hora de jogar bola, eles ocupam posições semelhantes no campo e têm características semelhantes também. Então tudo leva a crer que a gente vai sim ter dose dupla de Bellingham na elite do futebol. E quem sabe até jogando juntos.
O Jobe foi muito bem pela seleção de base da Inglaterra, então é bem possível que num futuro muito próximo a gente veja Jobe e Jude atuando juntos pela seleção principal, quem sabe os dois fazendo dupla de meio campo. Doido, seria tá? fantástico, né? Em todo vídeo Seria da hora pra caramba. série Quem é Ele, eu tento dar um palpite de qual que é o potencial do camarada no final do vídeo. Alguns eu acho que eu acertei. Eu diria que o Yamal fica ali perto de 8,5, 9, vai. Outros eu errei meio feio. Mas ao que tudo indica, ele vai ser um cracaço do futebol mundial. Mas pro Jobe, se a gente puxar o potenciômetro, aqui assim, né, de 0 a 10, eu diria que pelo que eu vi, eu acho que ele tá no mínimo ali nota 8. Ou seja, no mínimo um Colocou ele potencial pra ser um cara importante. Colocou ele como de um bravo, time de elite, velho. como é o Borussia Dortmund já, né? Se ele vai dar o passo além ainda e chegar no nível... Eu confesso que, tipo assim, eu não consigo falar do Jobe Bellingham ainda, velho, porque eu não acompanho muitos jogos dele, tá ligado? E, tipo, beleza que o Eurofoot ele ficou empolgado com os jogos dele no Mundial, mas, porra, velho, esse time do Borussia no Mundial, na minha opinião, jogou muito mal, velho. E os gols que ele participou aí foram os gols contra o Auckland City, não, foi contra o time meio merda aí da Coreia, né? Então, tipo assim... do irmão, que é considerado aí um dos melhores jogadores do planeta Terra, acho que tem que aguardar a gente ainda não aguardar mais um pouquinho. sabe, mas pra mim não seria uma grande surpresa. Por falar na série Quem é Ele, puxa aqui na tela um quadro com todos os jogadores que já passaram por essa Camavinga, Xavi Simons, Szoboszlai, aí tem o do Manchester United que é o Mainu, Yamal, Carlos For, não sei quem é esse Carlos não, velho. Diallo e Madueke. Não, Malcucu. lá na série Quem é Ele, puxa aqui na tela um quadro com todos os jogadores que já passaram por essa série. A gente costuma falar desses caras quando eles estão ainda no começo da carreira, falar um pouquinho da trajetória deles e tentar adivinhar o quão longe que eles podem ir. Então com certeza vale a pena você clicar aí na playlist aí, e escolher um desses vídeos aí pra assistir. Kobe Mainu. A gente pode ver depois do Kobe Mainu. Pô, cara, tipo assim, eu particularmente acho que seria muito pica que se o Jobe Bellingham desse muito certo no futebol, tá ligado? Porque pensando aqui agora, cara, o único irmão que eu acho que chegou nem perto, acho que é a palavra, mas que, tipo assim, teve um destaquezinho além do seu irmão, né? Que eu tô lembrando aqui agora, é o Hazard, mano. O Hazard, o Eden Hazard, que é o Hazard do Chelsea, né? Ele chegou num patamar muito elevado, sendo, tipo, o 8º melhor jogador do mundo, sendo comprado pelo Real Madrid, beleza. Depois do Real Madrid decaiu muito. Mas o Thorgan Hazard chegou a fazer boas temporadas pelo Borussia, né? Não chegou a fazer um nível, tipo assim, top jogador mundial, igual o irmão dele, não teve uma super venda pro futebol, mas ele fez ali sua carreirinha suave, né, velho? Ele fez ali sua carreirinha suave, velho. Então, tipo assim, eu acho que seria muito massa ver, tipo... Porque o Bellingham, querendo ou não, o Bellingham já tá na prateleira 1 do futebol, tá ligado? Ia ser doido ver o Jobe lá também, velho. Ia ser maneiro pra caramba ver os dois juntos. Porque no futebol é meio, né? Por exemplo, o Kroos tem irmão que joga bola, mas não é tão pica quanto ele. O Pogba, a mesma coisa. Então, tipo assim, seria massa ver. Apesar que tem alguns caras que eu acho que tiveram algumas duplas de irmãos que foram bem, eu acho. Mas eu não tô lembrando agora, tá ligado? Então, assim, enfim. Bom vídeo do Eurofoot. Mais um bom vídeo do Eurofoot, né?